Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Wesley Salvador e hoje eu vou ensinar para vocês uma nova operação matemática chamada potenciação. Antes de explicar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma curiosidade. Isso mesmo, a potenciação é uma operação que lembra muito a operação multiplicação. E para que não haja algumas confusões na resolução dessas duas operações, vou mostrar bem a diferença antes de iniciar a resolução dos exemplos envolvendo esse assunto. Beleza? Então vamos começar. A multiplicação é uma soma de parcelas repetidas. Isso a gente já aprendeu em outras videoaulas e nós aprendemos muito bem como calcular tanto pela essa lógica como pelo algoritmo. E o que seria a potenciação? A potenciação é a multiplicação desses fatores, que também são repetidos. Como assim, professor? Vamos explicar com uma continha básica. Ó, quando nós temos na multiplicação uma soma de vários números iguais, nós representamos essa soma por meio da multiplicação. Nesse caso, observe que o 3 repete 4 vezes. E é justamente isso que a gente faz. Ó, 3 vezes 4. Ou 4 vezes 3. Tanto faz a ordem. E quando você tem na potenciação uma multiplicação de números repetidos. E para indicar essa potenciação, ou seja, essa multiplicação de números iguais, nós vamos fazer o seguinte. O número que está repetido fica na parte de baixo, vocês podem ver aqui. E na parte de cima nós vamos indicar a quantidade de vezes que esses números estão se repetindo. Beleza? Esse número que está na parte de baixo, ele é chamado de base, e esse número que está na parte de cima é chamado de expoente. Tranquilo? Essa continha aqui, tá, minha gente? Vocês estão vendo? Nós falamos 3 elevado à quarta potência, ou 3 elevado a 4, que é mais simples. Tranquilo? Então, essa é a ideia da potenciação. É uma multiplicação de números repetidos e nós vamos sempre indicar usando esses dois números. Um número na parte de baixo, chamado base, que é justamente o que vai se repetir, e o de cima, o expoente, que vai ser justamente a quantidade de vezes que a base está se repetindo. Pode parecer um pouco confuso? Talvez assim, porque é o início do conteúdo, mas vamos ver alguns exemplos que vai ficar muito mais fácil o aprendizado desse novo assunto. Vamos lá? Eu coloquei um exemplo aqui bem simplesinho para nós trabalharmos. Vou até mudar a cor aqui, só um minutinho. Olha, eu tenho 3 elevado a 2. Quando o expoente é 2, também chamamos de quadrado, tá? Então, eu posso chamar 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, enfim, tem várias maneiras de chamar essas potências, tá? Aos poucos, a gente vai se acostumando a falar. Mas, de todo modo, na dúvida, 3 elevado a 2, 5 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante. Fechou? Então, vamos lá. Como eu resolvo essa potência? 3 elevado a 2. Nós vamos colocar um igual aqui e a base, que é o de baixo, vai repetir. Isso mesmo. Quantas vezes? Sempre o que o expoente mandar. Nesse caso, o expoente é o 2. Então, eu vou pegar o 3 e vou repetir 2 vezes. E o que eu vou fazer com esse 3? Eu vou multiplicar. E resolver essa multiplicaçãozinha simples, tá? Ó, 3 vezes 3, 9. E está resolvida a minha potência. Sério, professor, é só isso? Sim, só isso. Beleza? Então, ó, 3 elevado a 2, basta repetir o de baixo, sempre a base, a quantidade de vezes que o expoente determinar. Tranquilo? A mesma lógica nós vamos fazer aqui, ó, no próximo item. A base aqui é o 5, 5 é quem repete. Quantas vezes? 2 novamente. Então, vamos lá. 5 vezes 5. 2 vezes, sempre vezes, tá? Não muda na potência. E 5 vezes 5, todo mundo sabe que é igual a 25. Beleza, minha gente? Eu acredito que esteja sim. Vamos para a letra C, que essa está um pouquinho diferente, pois são 3 vezes que nós vamos repetir o número 2. Então, vou ficar com 2
vezes 2 vezes 2. Repetindo a ideia da potência, ó, 2 é a base que repete. Quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3. Tudo vezes. E como é que eu resolvo isso, professor? Bom, deixa eu mudar a cor aqui. Nós vamos fazer sempre a multiplicação de 2 em 2, tá? Então, eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4. E o resultado multiplicar com o que sobrou, que foi o 2. E 4 vezes 2 é igual a 8. Esse é o resultado de 2 elevado a 3, que também podemos chamar de 2 elevado ao cubo. Tranquilo? Então, ó, deixa eu até colocar aqui, é interessante. Quando for 2, nós chamamos de quadrado. É uma opção, tá? Não é obrigado. E quando for 3, nós chamamos de cubo. Tranquilo? Se você tem habilidade suficiente para fazer essa multiplicação de cabeça, pode vir aqui direto e já colocar o 8 como resultado, que não tem nenhum problema. Tranquilo? Vamos fazer mais duas aqui do lado, ó. Puxar o traço aqui. Letras D e E. Se você está entendendo o conteúdo, dá uma pausazinha no vídeo e tenta resolver essas duas, e daqui a pouco vocês conferem a continuação para ver se vocês acertaram ou não. Beleza? Vamos lá? Então, vou voltar para o amarelo aqui, para manter o padrão. 3 elevado a 4, eu vou fazer o quê? Base 3, quantas vezes? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Todos eles multiplicados. E o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, com 2 e 2 e o 2. 3 vezes, fiz separado. Vou trocar aqui a cor. Eu posso fazer os pares. 3 vezes 3 e 3 vezes 3. Como é que fica a resposta? Vou deixar de azul mesmo. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. Tudo isso é multiplicação, então continua vezes, tá? É tudo vezes. E 9 vezes 9 é igual a 81. Então, 3 elevado à quarta potência vai ser igual a 81. E essa última, deixa eu voltar para o amarelo, bem tranquila, tá? Ó, a base aqui é o 10 e vai repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, é só fazer a multiplicaçãozinha básica, 10 vezes 10, 100. Tranquilo, minha gente? Eu espero que sim. O assunto é só isso, professor? Sim. Vou só comentar mais algumas coisinhas particulares, mas, num todo, o conteúdo de potenciação se resume a multiplicar fatores, números repetidos. Tranquilo? Vamos continuar aqui com as observações bem importantes. A primeira delas diz o seguinte, que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. E também tem uma outra observação que diz que todo número diferente de zero, ou seja, qualquer número, exceto zero, elevado ao expoente zero, o resultado vai ser igual a 1. Professor, está um pouco confuso. Você pode colocar um exemplo? Claro que sim, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Letra A. Eu tenho 3 elevado a 1. Então, nesse caso, eu tenho o número 3 elevado ao expoente 1. E quando isso acontece, o resultado é igual a ele mesmo. Então, nesse caso, galerinha, é só vocês colocarem igual a 3 e está respondido. Beleza? Então, se tiver no expoente o número 1, é só repetir a base. É ele mesmo o resultado. E aqui no item B, ó, eu tenho 8 elevado a 0. E vocês olhem aqui a segunda observação que diz que todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Então, basta colocar o número 1 como resultado. Sem cálculos, sem quebrar a cabeça, apenas lembrando da observação que o tio está falando aqui para vocês. Beleza? Vamos para mais uma curiosidade interessante, que são as potências de base 10. Como assim, professor? Bom, a base, tanto na letra A, como na letra B, como na letra C, é o número 10. E é uma dicasinha legal
que vai ser algo que vocês vão usar para a vida toda. Isso mesmo, para a vida toda, esse conteúdo. Olha como é simples. 10 elevado a 1. A gente acabou de ver que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o resultado é 10. Vimos também 10 elevado a 2. Foi o item E do exemplo passado. Se você não viu, volta um pouquinho o vídeo, tá? Eu vou adiantar aqui, tá? Ó. Vai dar igual a 100. E 10 elevado a 3, a gente não fez, mas pode fazer tranquilamente, tá? Ó. É 10 vezes 10 vezes 10. Quantas vezes? 3 vezes, tá? Então, vamos voltar aqui, botar o azul. Vimos agorinha que 10 vezes 10 é igual a 100. E 100 vezes 10 é fácil, né, minha gente? É igual a 1000. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Observem, que eu acho que vocês já repararam. O expoente aqui é 1, o expoente aqui é 2, o expoente aqui é 3. E olha o que aconteceu nas respostas. Eu tenho um zero, eu tenho 2 zeros, e aqui eu tenho, ó, 3 zeros. Isso não é uma curiosidade, tá? Isso é fato. Quando nós temos uma potência de base 10, o resultado tem o 1 como primeiro algarismo, seguido de tantos zeros quanto o expoente indicar. Beleza? Então, aqui, ó, 10 elevado a 1, coloco 1, seguido de um zero. 10 elevado a 2, resultado tem 1, seguido de 2 zeros. 10 elevado a 3 é o 1, seguido de 3 zeros. Beleza? Tem uma aplicação muito interessante de hipótese base 10 que eu preciso mostrar a vocês agora. Olha o que o exemplo diz, ó. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Essa velocidade pode ser escrita de uma forma diferente, sem a necessidade de escrever todos esses zeros. O que é que eu faço para usar essa nova notação? As potências de base 10. Então, como é que eu vou usar isso? Ó, pego o primeiro número que vier. Isso vale para qualquer número que tenha muitos zeros, tá certo? Então, pega o primeiro número, os dois primeiros números, que sejam diferentes de zero, nesse caso é o 3, e multiplica por 10. E o expoente, já que é uma potência, vai ser a quantidade de zeros que o número tem. Nesse caso, eu tenho 3, 6, 7, 8 zeros. Então, 300 milhões de metros por segundo pode ser representado dessa maneira, que nós lemos 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza, galerinha? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer coisa, deixa um comentário lá que o tio vai ajudar da melhor maneira possível. Tá certo? Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos que precisam também aprender um pouco mais de matemática e em especial de potenciação. Valeu, um forte abraço e até a próxima!